Olá! STF decide que orçamento secreto é inconstitucional. Gilmar Mendes tira o Bolsa Família do teto de gastos. E Lewandowski manda encerrar a ação contra Alckmin na Justiça Eleitoral. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos chegando ao final do ano, né? Mas aqui a nossa redação, o jornalismo e as notícias não param. Então estamos aqui em mais uma segunda-feira brava aqui em São Paulo, chuvoso, aquele clima de ficar em casa, ainda trabalhando, tá se mordendo. Embora agora, se você está assistindo a versão inédita, às 22 horas, né? Muita gente não está trabalhando mais no horário comercial. Está o pessoal que trabalha nos horários alternativos. Muita gente, inclusive, que nos assiste aqui pela Soul TV, né? E pelas diversas formas de nos assistir, né? A Soul TV, como você sabe, é o canal 89. Né? Nós somos o canal 89 da operadora de TV Streaming Soul TV. Nós somos a WTV Brasil, a TV Streaming que faz um enorme esforço para trazer sempre informação, qualidade, entretenimento de uma forma independente e livre sempre para vocês, tá? Lembrando ainda que você pode assistir a gente também, fazer os comentários pelo facebook.com/WTV Brasil. O mesmo vale para todas as redes sociais, @WTV Brasil, tá? Tanto Twitter, Instagram, TikTok, o Kawaii também. A gente está se adaptando a essas novas redes sociais aí. Você também pode assistir a nossa programação 24 horas no nosso site wtvbrasil.com.br e assistir os nossos programas próprios que ficam disponíveis no youtube.com/WTV Brasil. E este é o Fato Brasil, aquele seu programa que traz sempre as principais notícias do dia, é claro, com os meus comentários, né, de forma avassaladora às vezes, né, porque a opinião é algo que marca. Embora a gente seja um programa de opinião, eu sempre tento tomar cuidado para não puxar a sardinha para um lado só. Embora todo mundo tenha o seu lado, todo mundo tenha a sua ideologia, e eu tenho a minha, mas a gente tenta fazer uma análise mais fria possível e, claro, de um ponto de vista onde eu estou inserido, né? E eu espero que esse ponto de vista seja como o seu. Se não for, eu também gosto de debater, gosto de ler notícias contrárias, opiniões contrárias, desde que elas estejam dentro do campo democrático e que elas respeitem a opinião oposta, né? Então é isso, vamos começar então o programa de hoje. E hoje a gente tem bastante coisa pra gente comentar. E vamos lá então. Então a gente abre o programa hoje com essa notícia que não poderia ser diferente, né? Por 6 votos a 5, o plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira declarar a inconstitucionalidade das indicações de despesas por deputados e senadores para o chamado orçamento secreto. A decisão dessa segunda-feira começou às 10 horas com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que votou com a relatora para derrubar essas emendas, né? E para o ministro, o Congresso buscou travar com a Corte um diálogo a partir das iniciativas dos presidentes do Congresso com os esforços muito grandes, né? Abre aspas. No entanto, quero adiantar, apesar dos esforços, o Congresso não conseguiu se adequar ao que exige a Suprema Corte, no que tange aos parâmetros constitucionais que devem enquadrar as iniciativas, processos de orçamentação. Embora a nova resolução tenha representado grande avanço, a experiência legislativa revela que as normas não foram capazes de evitar a preponderância dos poderes não institucionais do relator do orçamento, fecha aspas, disse o ministro, né, Lewandowski na sua decisão. A decisão ela foi tratada, né, como uma vitória, né, uma vitória porque o orçamento secreto é um escândalo, né, é um escândalo porque eram bilhões de reais
nesse orçamento secreto, que só pelo nome secreto, né? Inclusive o nome orçamento secreto faz a gente devagar um pouco, pra gente que acompanha a política há alguns anos. A gente lembra na época ainda que o Lula ainda era presidente, que nós tínhamos os atos secretos, né, do Congresso, né? Lembra dos atos secretos? Então o orçamento secreto era basicamente isso. Era um dinheiro que era colocado para deputados e senadores e que eles poderiam usar de várias formas e não tinham que prestar contas. Basicamente não ficava esclarecido para onde de fato esse dinheiro ia, abrindo aí um precedente ou a possibilidade desse dinheiro ser desviado de forma na cara do povo. E virou a principal moeda de troca do governo Bolsonaro para poder passar passar os seus projetos aí pelo Congresso Nacional. Lembrando que eu acredito que essa análise do STF veio muito tarde, isso poderia ter vindo antes, né? Esse orçamento secreto é um escândalo, uma vergonha para a nação, né? Tanta gente passando necessidade e a gente com milhões, bilhões do orçamento secreto sendo distribuído para coisas que ninguém sabe de fato para onde vai. A questão toda não é que deputado e senador não pode ter verba para poder fazer os seus trabalhos junto à população. Teoricamente, o deputado e o senador podem ter uma verba, né? Ele pode solicitar essas verbas para o governo para poder desenvolver alguns projetos em benfeitoria para a própria população. O problema é que o orçamento secreto, além de ser moeda de troca, ou seja, não foi algo pensado para beneficiar a população, foi algo pensado para aprovar os atos do governo. É tipo um mensalão, só que sem um salão, né? Entendeu? É o orçamento salão, né? Caramba! Vocês entenderam? Então o que acontece é isso. Esse dinheiro, tudo que é gasto público tem que ficar transparente. Tem que ser especificado para onde foi, o quanto foi e quem foi, né? Isso não estava especificado. Então hoje essa vitória aí do STF, que o STF deu à sociedade, formando maioria na votação, considerando o orçamento secreto como algo inconstitucional. Isso é uma vitória, né? O que mexeu o cenário político, né? Porque também tirou da mão do Congresso moeda de troca, por exemplo, da PEC, né? Essa PEC a famosa PEC da transição, que está querendo aumentar o teto de gastos e tal. Mas a gente tem mais assuntos sobre essa PEC e sobre o mundo político que hoje houve reviravoltas. E é com isso que a gente vai para o nosso segundo assunto, que é polêmico, inclusive, né? Então, Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem, nesse domingo, né? Ou se você está assistindo na reprise na terça, antes de ontem, né? No domingo. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí, a incluir na peça de 2023 os gastos necessários ao pagamento do Bolsa Família de R$600. O Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, agora no novo governo Lula, como os aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vinham tentando fazer por meio da PEC da transição. A informação veio inicialmente da jornalista Malu Gaspar, que é colunista do jornal O Globo. A liminar de Gilmar foi concedida na noite desse domingo, atendendo a um pedido da Rede Sustentabilidade, que argumentou que o Bolsa Família está incluído no mínimo essencial, garantido pela Constituição a todos os brasileiros, segundo a apuração desta colunista do O Globo. E aí os petistas comemoraram, né? Então, após o ministro Gilmar Mendes, né, liberar esse pagamento do Bolsa Família a estar fora do teto de gastos, né, deputados alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, protestaram nas redes sociais. A decisão atende, como eu disse, atende o pedido da rede, e os aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tentam conseguir essa liberação fora do teto por meio da chamada PEC da transição, que tramita no Congresso Nacional. E com essa liminar, expedida pelo Gilmar Mendes, eles não precisam mais da PEC da transição para este fim, porque aí ele autoriza a estar fora do teto de gastos, né? Então Gilmar determinou ainda que a manutenção desse valor de R$600 no benefício, né? E o ministro do STF também autorizou, caso seja necessário, que o novo governo faça a utilização de um crédito extraordinário para o pagamento desse valor aos beneficiários. No Twitter, os parlamentares apoiadores de Lula comemoraram a decisão, enquanto os bolsonaristas criticavam o STF, né?
E o que eu posso dizer assim, por que é polêmico? Porque enquanto os políticos, né, os parlamentares que são da base aliada do novo governo Lula, né, que está eleito, que vai assumir agora no dia 1º de janeiro, comemoraram por quê? Porque assim eles não ficam dependendo de fazer barganha com o Congresso para passar a PEC da transição para o fim de manter os R$ 600 pelo menos. Em contrapartida, os bolsonaristas criticaram o STF alegando que o Gilmar Mendes legislou. Ou seja, ele passou por cima do poder constitucional do Congresso, que tem poder que seria a única forma de aprovar isso com legitimidade, dizendo que o STF novamente passou na frente do Congresso Nacional e legislou, que não é o papel do STF. E essa é a polêmica. Gilmar Mendes fez correto? O que eu vou dizer é o seguinte, naturalmente que eu vendo que as pessoas que dependem do Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil, enfim, as pessoas mais pobres, ganhar R$ 600 e manter esses R$ 600, que é basicamente uma renda mínima, né, para que essas pessoas tenham um mínimo de condições para não estarem na extrema da extrema pobreza, isso é muito bom. Então, o resultado dessa liminar é bom para os pobres, né? Porém, a gente também não pode dizer o que fica e o que a gente vai poder só responder isso com o tempo, de fato. E se você tem, e a gente ainda, a minha vontade aqui é de convidar aqui algum analista político essa semana para a gente poder comentar um pouco sobre se foi correto ou não Gilmar Mendes fazer isso, que foi a favor, que é uma decisão que trouxe digamos assim, um favorecimento para o novo governo, isso é fato, mas também trouxe o favorecimento da facilitação desse dinheiro ser o mínimo, como diz a rede de sustentabilidade. Em contrapartida, os bolsonaristas dizendo que o Gilmar Mendes legislou o que não é papel do STF, então seria inconstitucional, né? Claro que eles foram reclamar do Bolsa Família. Incrivelmente que esse pessoal também não reclama de certos absurdos que eles mesmos se propõem a fazer, e entre outras coisas, né? Então, fica meio assim. A gente tem um lado político, por exemplo, eu tenho minha opinião política, o meu lado, né? Então, claro, como uma pessoa que quer ver o nosso país se levantar e acredita que essa renda mínima é extremamente importante para que as pessoas saiam da pobreza, eu gostei. Mas a questão que fica será que politicamente, será que na forma da lei, será que constitucionalmente é o correto? Eu também não posso afirmar que não é. Não posso afirmar que não é. Por quê? Porque se ele não fizesse isso, provavelmente o Congresso aliás, como já estava acontecendo, o orçamento secreto mesmo, que era uma das barganhas que o Congresso estava querendo fazer, para poder aprovar essa PEC da transição, né, por exemplo, era uma das formas do Congresso barganhar, como sempre aconteceu na política nacional desde a redemocratização. A gente tem uma barganha com o Congresso Nacional. Então, eu acredito que assim, para que essas coisas não vão parar no STF, para que o STF pare de legislar, digamos assim, eu vou usar esse termo, mas não que seja o termo correto, mas como diz os bolsonaristas, está legislando e não é a função. Mas para essas coisas pararem de chegar na Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, seria necessário que os nossos deputados e senadores agissem não como barganha para um governo, tanto Bolsonaro como Lula. Eu acho que o que os nossos representantes políticos eles teriam que ter em condições, que é o ideal, claro, eu sei que eu não estou no conto de fadas. No mundo perfeito, os nossos políticos estariam lutando para os nossos interesses, né? Ou seja, o interesse de que a nação não tivesse gente passando fome. E por quê? Porque uma nação onde as pessoas não passam fome é uma nação que ela cresce. E a gente tem que estar focado no crescimento, na recuperação econômica e social do nosso país, que foi praticamente destruída com a pandemia, com o governo trágico, que foi o governo Bolsonaro, e o final do governo Temer. E também pelas questões que foram todas levantadas no segundo governo Dilma. Toda a corrupção que foi denunciada. Então tudo isso virou uma bola que acabou com o nosso país, né? O governo Bolsonaro está entregando o país praticamente falido, só não está assim, com o essencial funcionando e funcionando mal. A gente vê que o novo governo vai ter realmente um problema muito sério para levantar tudo.
O próprio Geraldo Alckmin, que foi um dos coordenadores da transição, disse que está tudo uma zona. E isso não era nenhuma surpresa, porque todo mundo já sabia que estava. Porque o governo Bolsonaro funcionava na base do grito e de ação judicial, né? Ah, Vitor, mas o STF isso, o STF aquilo. Então, para não chegar a esse ponto do STF ter que ficar definindo o que deveria ser definido em Congresso, eu acho que o Congresso deveria trabalhar pensando no povo e não em si, e não em manutenção do seu cargo político. Na verdade, eu acho que a luta no Congresso, e eu acho que cada vez mais o povo... Porque assim, o povo... O que o povo quer, o que eu, como cidadão, eu acredito que você que me assiste também possa estar querendo isso. É que, que a corrupção acabe e que a gente tenha um Congresso que realmente lute por nós e não pelo status políticos deles. Que é o que está acontecendo desde a redemocratização. Ah, Vitor, mas é por isso... Será que a democracia dá certo, não dá certo? Não, a democracia ela tem que continuar. É nós que temos que aprender a colocar nossos representantes, pessoas que sejam certas e que não estejam apenas buscando a manutenção de seus cargos. É isso. Até por isso que eu acredito que talvez a reeleição realmente não deva acontecer, né? Até para que as pessoas não fiquem legislando, no caso do Congresso, ou atuando executivamente, como o caso de presidente, governadores e prefeitos, para que eles sejam reeleitos, pensando em eleição, como foi o governo Bolsonaro, que foi 4 anos de um governo querendo se reeleger e não conseguiu. Por pouco, mas não conseguiu. Então é isso, né? Então fica aí a minha opinião. Se você não concorda comigo, por favor, entre em contato com a gente aí através das nossas redes e tal. Tem o Facebook aí que você pode deixar a sua mensagem, ou até lá no YouTube ou no Instagram. Opa! Desculpa, apertei um botão errado aqui. E... através do nosso site tem o Fale Conosco, o YouTube, né? Então, é isso, gente. Se você concorda comigo ou não, você vem, pode falar contra, e eu aceito a opinião contrária muito bem. Eu só não aceito algo antidemocrático, né? Ou anticonstitucional, mas a discussão é sempre bacana, desde que haja um nível, não é verdade? E vamos avançar aí, porque a gente tem mais notícias aí. E é o seguinte, gente, você que usa você que voa, você que usa o aeroporto, que vai pegar avião, que vai viajar agora no final do ano, os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal registraram atrasos nos voos desta segunda-feira, por causa da greve dos aeronautas, né? A paralisação aconteceu das 6 da manhã às 8, após a decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinar a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço. A categoria cobra melhores condições de trabalho e reajustes salariais. A greve deve se repetir nos próximos dias no mesmo horário, entre 6 e 8 da manhã, e os reflexos dos atrasos nos voos da manhã desta segunda-feira podem causar um efeito cascata, atrasando outras decolagens ao longo do dia. Então, o dia foi causado por vários atrasos devido a essa paralisação de 2 horas, que é uma forma que os aeronautas encontraram de fazer essa greve. Aí já tem gente reclamando, por que eles fazem agora, que o pessoal vai viajar no final do ano, por que não faz quando quase ninguém viaja, sabe aquela coisa toda assim? Já ouviram isso daí? Isso é papo de gente que fala que greve é coisa de gente que não tem o que fazer. E greve, na verdade, é um direito constitucional, e os aeronautas não estão pedindo nada mais, nada menos do que o seu direito de ter um seu salário reajustado, de ter melhores condições de trabalho. Cara, se um aeronauta, pode ser o piloto, copiloto, aeromoça, aeromoço ou aeromoço, enfim, todas as pessoas que trabalham ali na parte do aeroporto, operacional, se os aeronautas estão reclamando das condições, você concorda comigo que isso é perigoso? Se tem que melhorar a condição de trabalho, é porque tem que melhorar a condição de trabalho do aeronauta é garantir maior segurança no voo para você. E salário é algo porque a gente passou por uma crise aí, o setor aeronáutico sofreu muito com a pandemia, principalmente por causa de que cancelar voos, por causa da Covid. Então nada mais justo do que uma greve. E olha, são 2 horas de paralisação. Eles poderiam paralisar e não funcionar. Está funcionando pelo menos. Claro que isso vai ter que... Claro que você que vai usar o avião vai ter que ter um pouco mais de paciência. A gente sabe de casos gravíssimos de mau atendimento também, de funcionários a clientes das empresas de voo e de voos, e isso não pode acontecer. A greve tem que acontecer, mas a população tem que ser informada, o cliente tem que ser informado.
mas a greve ela é constitucional e as pessoas poderiam apoiar essa greve. E para receber o apoio das pessoas que usam, os aeronautas têm que parar. Eu não posso generalizar, falar que é todos, mas a gente tem vários casos de péssimos atendimentos, falta de informação com voos atrasados, voos cancelados, quando acontece em outras situações, e as pessoas ficam a ver navios. Então, os aeronautas podem dar um exemplo agora de greve e fazer com essa greve de forma a sempre deixar o cliente atualizado, informado e, principalmente, não fazer com que as pessoas, por mais que esteja atrasado, percam o seu voo ou o seu direito por ter comprado a passagem. Pode ser uma greve, é constitucional e a gente tem que entender que a gente tem que parar com esse negócio de achar que grevista é vagabundo, porque isso não é verdade. O grevista está querendo melhores condições de trabalho, ele tem todo o direito a exigir isso, só que também tem o outro lado, o cliente, o povo, o passageiro tem que ser bem tratado e ter acesso a poder remarcar ou ser bem tratado e cuidado enquanto espera, mesmo que nesse atraso. Então é isso. E a gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos desta greve, como a gente sempre faz aqui no Fato Brasil. Vamos para o próximo, que tem aí mais política aí na situação. O Fato Brasil, uma vez me perguntaram, por que você só fala de política no Fato Brasil? Não é que eu só falo de política. É porque a política é o que permeia a nossa sociedade. E as notícias, todas essas notícias políticas que eu venho aqui falar... Tira um pouquinho disso aí para eu poder... para o pessoal me ver bem. Eu falo de política porque a política que vai... a gente comenta os desdobramentos. Porque todas as decisões políticas têm efeitos práticos em todas as áreas da nossa vida, né? Mas claro que, principalmente agora nas férias, depois que a gente passar por essa pega da transição, final de ano, a gente vai estar um pouco mais light no noticiário. E claro, manda sua sugestão para mim, que eu quero sempre trazer aqui no ar algo que você vá aproveitar no seu dia também, para que você tenha informação de outras editorias. E tá bom, o pessoal fala que eu não falo de esporte, porque nós temos um programa que chama Hora do Esporte, aqui no WTV Brasil, que tem a incumbência de falar sobre o esporte. O Hora do Esporte está fora do ar nesse momento, né, porque a gente teve problemas com a equipe, a gente está sem apresentador. Inclusive, se você tem interesse em aprender a ser apresentador, em vir aqui, fazer parte da nossa equipe, a gente está aberto para isso a partir do ano que vem, para voltar com a Hora do Esporte. Mas tá bom, eu falo. Tá bom, vocês estão falando para falar, eu falo. A Argentina ganhou a Copa. É isso, tá bom, dei a notícia, a principal notícia do esporte. O Messi encerrou a sua última Copa sendo campeão do mundo lá no Catar. E a Argentina tricampeã. Parabéns aos nossos irmãos. É isso aí. Vamos voltar pro Brasil agora lá, que aqui é Fato Brasil, né? E o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou o encerramento de uma ação penal na Justiça Eleitoral aqui de São Paulo contra o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que hoje é do PSB, na época do PSDB, quando teve essa ação. Nessa ação, Alckmin é acusado de receber de forma irregular 11,3 milhões de reais em doações ilegais da Odebrecht para campanhas eleitorais de 2010 e 2014, quando era do PSDB. O ministro concluiu que a ação, que tramita na primeira instância da Justiça Eleitoral de São Paulo, tem como base materiais obtidos a partir de um acordo de leniência com a Odebrecht, que não podem ser usados como prova por já terem sido declarados inválidos pelo próprio Supremo. Então, uma questão única, exclusivamente operacional, de provas, que foi de um acordo de leniência, que foi declarado inválido pelo STF. Então, a partir de agora, o Geraldo Alckmin não está mais réu nessa ação penal, né? Então, se livrou dessa denúncia, porque não há provas. As provas que existem, que teoricamente existem, foram declaradas inválidas pelo Supremo. E é assim que funciona. Assim que funciona o jogo. Agora eu falo uma coisa para vocês. Se isso aconteceu, isso se dá justamente... Isso aqui é mais um exemplo daquilo que eu falava na época que prenderam o Lula. Lembra? Que eu falei assim, acelerar a justiça para prender a pessoa sem ter levantado a prova suficiente. Dá para perceber que foi algo totalmente parcial feito aí. E tudo isso
ao final, quando arrumaram a casa, que viram que tinham acelerado o processo por uma motivação política na justiça, isso fez com que isso faria com outras ações a mesma coisa, invalidando. Então todo esse processo gerou uma invalidação de provas no Supremo e que hoje está... Então vamos supor que o Alckmin, teoricamente, fez esse desvio aí ilegal na campanha dele de 2010 e 2014, quando era do PSDB. Como derrubou a prova, o próprio Supremo derrubou a prova em várias razões aí de usos políticos da justiça, por Moro e etc. Então agora, se ele fez, ele não vai pagar. Por quê? Porque invalidou. É igual, como eu disse, se o Lula tivesse realmente feito o que foi acusado, como usaram do sistema político, como usaram, como o Moro e toda a turma dele lá não fez algo correto com a justiça, acelerou para que ele fosse preso sem provas e tal. Então, se ele realmente fez, a partir daquele momento, ele se livrou. Entendeu? É por isso que eu defendo um processo de justiça, por mais que ele demore, mas de forma correta. Não acelerando como foi pelo caso da Lava Jato, com Lula e outros. E, consequência também, eu preciso falar dessa notícia aqui, já que nós falamos de Lava Jato, né? A gente tem aí várias pessoas que estão sendo libertadas aí, ou seja, a Lava Jato realmente, no final das contas, não serviu para nada, serviu para bagunçar. Acho que uma Lava Jato real, correta e séria, deveria ter sido feita. E com certeza os resultados seriam diferentes. Mas não, houve o uso político da justiça. E mais uma vez a gente cai aqui na polêmica. Se a justiça está legislando, se foi certo, se não foi certo o movimento. O fato é que a justiça brasileira não é de hoje, é polêmica em várias situações. E agora, o nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, está livre desta ação penal e pode respirar tranquilamente. Torcemos para que o novo governo seja limpo. A gente sabe que é difícil, mas que ele pelo menos seja melhor do que o último, né? Esse que está terminando agora em dezembro. Esse aqui é o que a gente espera, não é verdade? E, gente, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou nessa segunda-feira um projeto de lei que facilita a autorização de agrotóxicos. O colegiado também aprovou um pedido para que o projeto seja analisado com urgência pelo plenário da Casa. O projeto passa por uma nova análise do Senado após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022. As votações ocorreram de maneira simbólica, sem uma votação individual por parte dos senadores. Os senadores Paulo Rocha, do PT do Pará, Jean Paulo Prates, do PT do Rio Grande do Norte, Zenardi Maria, do PROS do Rio Grande do Norte, e Elisane Gama, do Cidadania do Maranhão, se manifestaram contra essa proposta. O projeto prevê que a solicitação de aprovação de uso será feita por um único meio digital, Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica, o SISPA, e terá análise do Ministério da Agricultura. A lei determina que esse sistema seja implementado em até 1 ano após a publicação da lei, caso seja aprovada pelo Congresso Nacional, né? Essa lei está sendo considerada como inconstitucional pelo povo, né? Pelas pessoas, porque facilita a aprovação de mais veneno na nossa comida. Essa que é a verdade. E é assim que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela paciência. Amanhã eu estou de volta com mais desdobramentos e mais notícias aqui no Fato Brasil. Muito obrigado e até amanhã. Tchau!